aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um quadro aqui pro canal que eu acho que vocês vão gostar bastante e vocês votaram lá no Instagram qual seria a cor utilizada nesse quadro. Sabe qual é o nome desse quadro? Deve saber porque tá escrito no título, né, meu bem? Mas enfim, o nome é Uma Cor, um Resumo, e durante esse Veda, nesse mês, a gente vai ter vários desse. Vai ser toda segunda-feira esse quadro, Uma Cor, um Resumo. Então, eu vou dar uma estudada agora e vocês vão montar este resumo junto comigo desta estudada que eu vou dar neste domingo. Vamos lá. Então, galera, eu separei aqui todas as cores rosas que vocês votaram no rosa, lá na enquete do Instagram. Então, nós vamos usar tudo rosa. A única coisa permitida não colorida é a caneta preta, porque todos os resumos precisam de uma base. Não tem como escrever só com isso que vai ficar muito estranho. Então, todos os próximos terão essa caneta e as cores que eu posso utilizar. Essas são as coisas que eu posso utilizar. Aqui estão os marca-textos que eu tenho, que são as estabilos. Isso é lapiseira. Graças a Deus a minha lapiseira é rosa, mas não sei se eu vou usar pro resumo, enfim. Essa é caneta de gel brilhosa. E essas são canetas rosas normais. Acho que rosa é a cor que eu mais tenho. Quando vocês pedirem outras cores, vai dar problema. Aí eu tenho calculadora, mas eu não sei se eu vou usar isso aqui, é só pra bonito, né? Não tem lápis aqui, então não necessita do apontador, mas eu separei tudo pra gente ter aqui. Então vamos lá, vou pegar umas folhas e escolher a matéria, já volto. Gente, hoje o assunto do resumo vai ser gametogênese. Então, eu tava olhando aqui nas minhas coisas da apostila, eu tenho que ver aberrações cromossômicas e gametogênese. E como biologia é uma das únicas matérias que o resumo tá em folha branca, e hoje eu tô com vontade de escrever em folha branca, eu vou fazer de biologia. Então a gente vai fazer o resumo sobre gametogênese. Pessoal, nessa aula de gametogênese, pra quem não sabe, é explicada a espermatogênese, que é como é formado o espermatozoide, e a ovulogênese, como são formados os óvulos, e enfim, como todo esse processo ocorre até formar os gametas, né? E em breve formar o DNA para formar um ser vivo, um novo ser vivo. Então é isso que nós vamos ver hoje, isso é muito importante, principalmente a ovulogênese, é bem importante. Então eu vou dar uma lida. Como a gente só pode usar rosa, eu vou usar, acho que esse marca-texto, pra grifar na apostila primeiro e depois vamos fazer um resuminho. Espermatogênese lida com sucesso. Agora vamos pegar as folhas. Eu faço passo a passo, tá, gente? Tipo, eu não leio a apostila inteira, depois começo o resumo. Eu vou fazendo aos poucos, porque senão eu vou ficar louca. Não vou entender nada, vou perder tempo. Então, vou pegar uma folha branca e vou começar. Deixa eu botar alguma coisa embaixo, um caderno, talvez. E agora eu vou desenhar todos os passos, porque eu preciso entender os passos desenhados. Vou desenhar todos os passos da espermatogênese. Título, geralmente, gente, eu não demoro tudo pra fazer um título desse, tá legal? Mas é que hoje é dia de resumo, então eu tô me dedicando um pouco mais, não é mesmo? Ficou fofinho, né? Digam se não ficou tão fofinho. Ó, que bonitinho, meu resumo. Retardada.
eu fiz os desenhos, que são os mesmos que estão aqui, mas é só pra eu fixar, porque eu fixo bastante escrevendo. Então, eu desenhei, agora eu vou ler novamente, analisando o que eu desenhei. Então, o que fala ali? Diz que no interior de cada testículo, nos túbulos seminíferos, que seria esses negocinhos aqui, onde tem as células que fazem o espermatozoide. E aí, tá, só fala que é ali que tem essas células. O que acontece? O hormônio da testosterona amadurece esses túbulos seminíferos na puberdade, fazendo com que a linhagem germinativa se multiplique, aconteça isso aqui. Tá explicando que vai acontecer isso aqui. Tá. A primeira fase, que é a fase multiplicativa. As células germinativas sofrem mitoses e geram mais células de mesmo número de cromossomos que começam a ser chamadas de espermatogônias. Essas são as primeiras células o primeiro passo, né, da espermatogênese. Aí vem a fase, daí essa espermatogônia, ela aumenta de tamanho, e essa fase é a fase de crescimento. E ela se transforma depois, quando ela aumenta de tamanho, começa a se chamar espermatócito primário, que é a primeira forma de espermatócito. Aí, depois sofre meioses, eu botei ME, meiose, e só M é mitose. Aí sofre as meioses, e aí fala que os espermatócitos primários vão passar aqui na fase de maturação por meioses. Na meiose 1, vai formar duas células que são os espermatócitos secundários, com cromossomos duplicados. Então, aqui eu tô na primeira fase da meiose ainda. Depois ocorre a segunda fase, no caso a meiose 2, que é a segunda fase da meiose, e que aqui formam-se células haploides chamadas de espermátides. E depois disso, as células não se dividem. O que acontece aqui depois a espermiogênese, é a diferenciação celular. A célula se diferencia, formando esse tipo de célula chamada espermatozoide. E uma coisa que eu vou anotar aqui é que a apostila fala que na diferenciação celular, vamos escrever, peraí, vou pegar uma caneta diferente. Ele fala que na diferenciação o que acontece nessa diferenciação celular? Ele fala que nessa espermiogênese, vamos escrever aqui embaixo que é espermiogênese. O que acontece? O complexo de Golgi forma o acrossomo, que é a pontinha do espermatozoide. Então, ele forma esse acrossomo que contém enzimas fertilizantes. Então, é esse acrossomo que vai penetrar o óvulo. Então, a gente coloca agora outro detalhe, que são os centríolos, que formam o flagelo. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do resumo. Como vocês podem ver, eu não escrevi tudo que tá na apostila, até porque isso é um resumo. E o meu resumo, como eu entendi o que aconteceu, basta esse desenho para eu entender o que está acontecendo aqui. Eu não preciso escrever tudo de novo, só esses detalhes que eu realmente acho mais importante, que não é tão simples de olhar. Então, agora vamos para a ovulogênese.
esfera, a ovulogênese tem muito mais detalhes do que a espermatogênese. Ela é um pouco parecida, mas aqui complica tudo o nosso cérebro na hora de ler o texto e confunde. Então, eu anotei mais coisas porque, às vezes, escrevendo as coisas ficam mais claras pra mim. Então, eu anotei, eu ainda vou passar, peraí. Eu vou passar um marca-texto ainda. Vou usar agora esse bem clarinho, que é diferente. A gente usar tudo, né? Eu já usei aquele. Tá. Então, vamos lá. Vou tentar explicar pra vocês, pra eu ver se eu entendi. Aqui, nós temos as células germinativas, que uma coisa importante de saber. As células germinativas, elas realizam a mitose no desenvolvimento... no desenvolvimento fetal. Então, a gente já começa a produzir e a fazer ovulogênese lá quando a gente é um feto. Então, essa ovulogênese ocorre dentro dos nossos ovários, no interior dos folículos ovarianos. Em cada ciclo menstrual, apenas um dos folículos amadurece. Aí, essas células germinativas, 2N, fazem mitose lá, a primeira mitose, no desenvolvimento fetal, formando as ovogônias. As ovogônias, elas se desenvolvem na terceira semana de vida intrauterina. Então, na terceira semana de gestação, o bebê já tem as ovogônias sendo formadas. Aí, no 7º mês fetal, ocorre a maturação dos ovócitos primários. Então, essa parte aqui de maturação... aqui, ó, essa parte aqui começa a acontecer lá no 7º mês de gestação. Porém, quando chega no final da prófase 1, aqui nesse meio aqui, ocorre um evento chamado dictióteno, que é uma parada que fica, tipo, interrompe o ciclo da meiose até que chegue a puberdade. Quando chega a puberdade, apenas um ovócito desses dois aqui, no caso esse grandinho, só ele completa o processo, porque são formadas 2 células haploides, né? Aqui são ovócitos primários, né? Estão vendo que formou ovócitos primários, e aí aqui se divide em 2. Esse vai se transformar em ovócito secundário, e esse aqui será uma célula chamada de primeiro corpúsculo polar, ou primeiro globo polar, ou primeiro corpúsculo. Ele é não funcional, então isso aqui vai se degenerar. Isso aqui não vai servir para nada. Então, isso aqui, essa meiose 2, ela só ocorre se houver fecundação. Então, se houver fecundação nisso aqui, porque é isso aqui que vai ser fecundado, o ovócito secundário, isso não é ovócito mais. Aqui, o ovócito secundário vai ser fecundado, e aí sim a meiose 2 acontece, a gente vai para esse último estágio em que ocorre a fecundação e aqui desenvolve embrião, etc. E esses aqui são degenerados. E o ovócito secundário é a célula que é eliminada lá no ovário, que é quando ocorre a fecundação. Então, é nesse ovócito secundário que ocorre a fecundação. Então, é assim que ocorre a ovulogênese. Eu consegui entender, espero que vocês tenham conseguido entender também. Esse foi o meu resumo, utilizando somente cores rosas que vocês escolheram lá no Instagram. Então, agora, vai lá no Instagram, esse Instagram aqui, ó, @KawaneTruppel, e o Instagram, @KawaneStudies, e fiquem de olho que eu vou postar em um dos Instagrams 2 cores para vocês escolherem na próxima qual será a cor do resumo. Tadadã! Isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi uma ideia que eu tive, porque eu vejo muitas blogueiras fazendo uma marca, uma make, aí eu pensei, por que não? Uma cor, um resumo, né? É diferente. E aí, eu tive essa ideia. Se você gostou, deixa o teu like aqui pra mim, pra eu saber que você gostou. E compartilha com seus amigos pra eles verem o meu canal e os outros vídeos de dicas e vlogs que eu tô dando, se você não curte muito esse estilo de vídeo assim. Mas acho que tem algum vídeo daqui que te interessa. Então divulga pros amigos, compartilha, mostra, olha que legal essa menina, ou enfim, só compartilha com os amigos. E é isso, um beijo e tchau!